Ok. António, bem-vindo. Não sabia que ainda tinha novatos, mas bem-vindo, António. Então, ok. Bem, então, eu vou abrir uma exceção para o Germano, é isso? Quem foi que disse que estava sem o computador mesmo? Jeremias, desculpa, Jeremias. Bom, Jeremias diz que vai mandar a tarefa até mais tarde, então vou ficar à espera, porque é importante que vocês mandem as tarefas para podermos começar a avaliar e começarmos a dar alguma nota. Ok. Não, Hildo, eu já anotei aqui, já anotei, já vi a tua tarefa. Aqui a parte conseguem ver? Não percebi? Conseguem ver? Só aqui tentar partilhar também a minha tela. Cá ver. Ok, cinza, que podes apresentar. Sim, simplesmente não pude fazer no computador, porque o meu computador está com problema. Então fiz aqui pelo telefone, não consegue ver aqui a questão de código. Então vou aqui rodar. Né? Ficamos aqui, link, adiciona aqui para o canal do YouTube. Ok, boa. Boa. É o Zeca Jorgito. Exato, exato. Ok, boa, anotado. Bem, então podemos passar para a nossa aula de hoje. Ezi, o teu nome é Ezivaio Sabino, certo? Exato, exato. Ok, boa. Bem, então temos dois novatos. Temos o Sérgio e o António. Ok, sejam bem-vindos. Onde é que vocês estiveram esse tempo todo? Só aparecem hoje. Ok. Bom, então podemos começar com a nossa aula de hoje. Bem, para quem não me conhece, só para os novatos, eu sou a Manuela, sou a formadora Manuela, sou também mentora do Cold Start e também CEO da Anzila, Anzila X. E dou-vos as boas-vindas ao Cold Start, pois embora já seja um bocadinho tarde, né, para isso, mas nunca é tarde demais. Então, bem, hoje vamos falar sobre CSS3, ou seja, aquele elemento que dá vida à nossa página HTML. Na aula passada nós conseguimos falar sobre o HTML, sobre CSS também, JavaScript de forma muito básica e muito resumida, e hoje nós vamos falar de forma mais aprofundada sobre o CSS, que é o elemento responsável por dar por dar alguma estética, alguma coisa, pronto, de tornar a nossa página mais bonitinha, né? Então, para hoje nós temos a recapitulação, o HTML semântico, isto porque faltou falar sobre isto na sessão passada. Vamos dar uma introdução ao CSS, vamos saber também como é que nós devemos vincular os arquivos HTML ao CSS, as propriedades básicas também do CSS, o layout, vamos fazer um layout básico também com CSS e algum exercício. E por último, vamos estilizar alguns elementos que nós estudamos na aula passada, que basicamente foram as listas e os links que ficaram como tarefa, tal como vocês já fizeram muito bem. Bem. Para quem não sabe ainda, para quem chegou agora, nós já tivemos o dia 1. Neste caso, o Cold Start teve início na segunda-feira passada. Não digo que foi há uma semana, porque por conta da quadra festiva,
tivemos muitos impasses e, pronto, algumas sessões foram até, inclusive, adiadas. Então, hoje, basicamente, é o quarto dia do Cold Start. Já tivemos a apresentação do Cold Start e também a oferta do Natal, o presente de Natal. Vocês podem checar a apresentação do Code Start na Drive. Já deixamos o link na comunidade. Podemos voltar a deixar novamente. No dia 24 tivemos o workshop de capacitação com o Jimmy Pitra. Nós fizemos chegar os certificados hoje. Para quem ainda não recebeu o certificado, por favor, não hesitem em contactar ou então dizer para nós podermos resolver esta questão o mais rápido possível. E desde já pedimos desculpa pelos atrasos na entrega dos certificados. Faltava a assinatura do Gima. Ele, por ser uma pessoa muito ocupada, né? Às vezes não. Então tivemos de ficar à espera da assinatura dele. Mas o importante é que já temos até o momento. Jeremias diz que não recebeu o certificado. Jeremias, envia uma mensagem, por favor, ao grupo. Vou pedir ao Dorivaldo que revise a tua situação. Eh, no dia 3 nós iniciamos a formação, ou melhor, as formações, isto na sexta-feira, onde tivemos a primeira aula. Falamos sobre HTML, de uma breve overview de tudo aquilo que nós vamos ver. E por último, hoje começamos ou temos o dia 4 que é a nossa segunda aula, e cada vez mais estamos a nos aproximar do encerramento. Ok, bem, falando um bocadinho sobre HTML semântico. Bem, antes de começarmos a falar sobre HTML semântico, vamos ainda nos perguntar ou vamos nos perguntar o que é semântica? Bem, de uma forma geral, a semântica refere-se a nada mais nada menos do que o significado de palavras ou então elementos dentro de um sistema. Neste caso aqui o sistema é o HTML. E neste caso em HTML a semântica é nada mais nada menos do que o uso de tags específicas para dar um significado lógico e claro ao conteúdo da nossa página. Bem, o HTML semântico, tal como eu já disse, refere-se ao uso de tags específicas em HTML. Estas mesmas tags possuem um significado claro e descritivo sobre todo o conteúdo que nós vamos colocar na nossa página para poderem facilitar isso na hora de nós conseguir nós levarmos ou hospedarmos o nosso site. Aí os browsers, os motores de busca tal como o Google, o Yahoo, eu não sei se ainda existe, mas pronto, Yahoo, o Bing, entre outros, consigam encontrar o nosso site com mais facilidade. Geralmente, eu acho que todos nós já notamos isso. Há vários sites na web e geralmente quando nós pesquisamos sobre algum tópico, apresentam-nos logo os sites relacionados àqueles tópicos. Já se perguntaram como é que isso funciona, mais ou menos? É basicamente a partir disso, a partir das tags semânticas, a partir do HTML semântico, porque nós precisamos escrever ou dar diretrizes ao browser com algumas palavras-chave e as tags específicas, as tags semânticas, e dizer, olha, o nosso site fala sobre bolo. E quando alguém for pesquisar sobre bolos, ele já vai saber automaticamente, eu devo, o browser já vai saber automaticamente, não. Na tag header ou na tag main ou ainda na section, é suposto eu pesquisar alguma coisa e nesta mesma secção deve ter, nesta mesma tag deve ter algum elemento, algum conteúdo que faça referência aos bolos. Já que a página fala sobre bolos, então é essencial. Esta técnica basicamente é chamada de SEO. Eu não sei se vocês já ouviram falar, não, Dorivaldo não colocou aqui, mas basicamente é SEO. Eu vou deixar aqui no chat para que vocês consigam ter noção. Basicamente, eu acho que muitos de vocês já ouviram falar sobre isso. O SEO que significa Search Engine Optimization. Basicamente, é uma técnica que os motores de busca, desculpa, usam ou utilizam para poder, pronto, compreender a hierarquia do conteúdo que nós temos nas nossas páginas. Assim, possui um resultado, então, um retorno mais organizado quando nós formos pesquisar. Bem, algumas tags semânticas comuns são o header, o main section, article e o footer. E também temos o aside, a nef e prontos, entre outras tags semânticas que nós vamos abordar aqui no decorrer da nossa formação.
Bem, falando um bocadinho sobre a tag semântica header. Esta tag é responsável por definir o cabeçalho de uma página ou secção. Temos aqui um exemplo na nossa tela, onde nós temos a tag header, e dentro desta tag header temos outras tags, que é um chamado de subtags, e neste caso temos a tag para título, a tag nav, neste caso para navegação, que vai servir como nosso menu, e também a tag ou os nossos elementos do menu, neste caso o home e a sobra. Bem, como é que isso vai acontecer? Logo que nós estamos aqui, bem-vindo ao meu site, pelo menos aqui neste exemplo não temos muitos detalhes, mas seria muito bom que nós aqui colocássemos, olha, bem-vindo, por exemplo, bem-vindo ao site de bolos, da Manuela. Automaticamente, quando alguém ou quando o utilizador fosse pesquisar por, prontos, bolos, bastava ele pesquisar por bolos e Manuela, automaticamente o meu site já estaria disponível para ele como não talvez a primeira, porque nós ainda, pronto, vamos supor que só tenhamos esta tag semântica, estaria entre o top 3 das pesquisas ou dos resultados, no motor de busca, tanto Google, Bing ou outro. Então, aqui nós permitiríamos ao utilizador que conseguisse receber o nosso site logo de primeira ou como um dos primeiros, um dos três resultados, um dos melhores, pronto, um dos três resultados da pesquisa. Sobre a tag main. A tag main é a que representa o conteúdo principal de um documento e é único, melhor, desculpa, só passar isto aqui. É único e também é diretamente relacionado ao objetivo da página. Bem, aqui onde nós podemos colocar todos os objetos principais ou todos os elementos principais da nossa página. Por exemplo, temos aqui uma secção de artigos recentes. Temos aqui também uma secção da site, neste caso uma barra lateral, um menu lateral, nós preferimos chamar assim. Então, também uma tag semântica que ajuda bastante, a descrever aos browsers aquilo que nós queremos, prontos, que o motor de busca pesquise logo que nós, prontos, logo que forem pesquisar o nosso site. E também temos o article. Hoje em dia já não se usa muito esta tag, mas pronto, há quem ainda prefira usar. Geralmente para sites de notícias, geralmente sites prontos, de algum tipo de outra página, prontos, pode até não ser notícias, pode até ser um site para frases, outras coisas, então esta tag seria muito, muito fantástica, porque aí pelo menos eu vou pesquisar por um artigo, vamos supor que eu esteja a fazer direito, eu tenho uma página, ou melhor, para sites específicos para este ramo, eu preciso pegar um artigo, olha, o artigo X, eu não entendo muito de direito, o artigo X, e aí, pelo menos, o utilizador pesquisaria artigo X ou artigo 30, sei lá, código penal ou whatever. Eu estaria aqui, já automaticamente o browser identificaria, olha, não. O site X tem este artigo porque na tag article ele definiu um artigo com estas características. Bem, e temos a section. A section que vamos usar muito, mas é muito. Olha, particularmente amo usar esta tag para poder definir melhor as secções do meu, da página. Aqui também nós podemos incluir informações relevantes que também possam ajudar o browser a encontrar o nosso site. E também temos o footer. O footer que é aquela tag, a última tag que nós devemos colocar. É aquela tag que finaliza toda a nossa página e também serve para podermos identificar ou para podermos dar a possibilidade aos browsers de identificar o nosso site na web ou diferenciarem. E também, tal como já falei, temos aqui a tag nav, que nós temos os menus e vamos usar bastante a tag semântica nav para podermos construir os menus. E prontos. Alguma dúvida? Está tudo claro? Podemos prosseguir. É o momento de dúvidas, porque vamos passar agora para o CSS. Ok, o Rafa diz que conseguiu perceber, o Will também. Então, boa. Ok, boa. CSS. Já alguém ouviu falar sobre CSS alguma vez? Acho que na aula passada.
Nós falamos também sobre o CSS. De forma muito rápida, o que é que vocês entendem por CSS? Ok, boa. Conseguem me ouvir? Hilda, sim, à vontade, podes falar. É, o Ed já está falando também. Pode falar, Ed. Desculpa, quem estava a falar? É o que eu lá, mas o Ed já Sim, está falando, já está mesmo lá podes depois. falar, à vontade. Desculpa, pensei que fosse. Ah, tá bem. CSS é responsável por um estilo visual, pelo visual das páginas exibidas na internet. Ok, boa. Hilda, podes falar também. Agora podes falar. Bem, conseguem me ouvir, certo? Sim, conseguimos. Ok, CSS, né, é um tipo de linguagem, né, geralmente que é utilizada para estruturar, né? E a sua última versão é a CSS3, que é essa que estamos aí a referenciar. Ou seja, é responsável pela estilização de um site. Essa é a função do CSS. Boa. Tem aqui uma resposta no chat. Sim, Sérgio, à vontade. Consegue me ouvir? Conseguimos, sim. Ok. Quando nós falamos do CSS, nós estamos. Exato. Eu penso o CSS como se fosse a roupa de um site. E ela serve para deixar o site mais bonito, nos ajuda a melhorar o conteúdo e melhora, né, a experiência do usuário, porque com o CSS nós podemos tornar o site mais bonito, podemos trabalhar com as cores e melhorar até mesmo a estrutura do texto. Ok, boa. Mas alguém vai falar? Perfeito, perfeito, Sérgio. Sim, Ezi. Posso falar? Sim, podes falar. No que eu percebi, CSS é a ferramenta usada para mudar a estética de uma página web, podendo mudar as cores, alinhar os textos, aumentar o tamanho, centralizar os dados, de forma a deixar o site mais responsivo, digamos assim, mais estruturado. Boa. Ok, boa. Estava aqui a ver as vossas respostas no chat. Prontos. É mesmo isso, exatamente isso. Serve para dar estilização à página, serve para tornar o site mais bonitinho, serve para melhorar a experiência do utilizador, serve para poder, pronto, tornar o site mais atraente, uma folha de estilo. Sim, é mesmo isso, exatamente. Alguém estava a dar um exemplo do carro, mas eu, pronto, de uma casa, mas eu vou dar aqui o exemplo de um carro. Na aula passada, alguém nesta turma falou sobre. Eu pedi-vos que vocês associassem o conceito de HTML, CSS e JavaScript num, num exemplo, ou melhor, num exemplo do dia a dia, numa situação do cotidiano. E alguns de vocês disseram, olha, não, é uma casa, podemos imaginar o HTML, CSS como uma casa, podemos imaginar também como um carro, e, desculpas, e prontos. Um dos exemplos que mais, um dos exemplos que muito agradou e um dos exemplos que mais ficou na minha mente foi realmente o exemplo do carro. E vamos aqui relembrar então o exemplo do carro. Bem, falamos sobre o HTML, falamos sobre semântica e já conseguimos perceber que realmente o HTML é basicamente aquilo que é o esqueleto de um ser humano, ou então também, eu não sei como é que se chama isso em viaturas, é esqueleto também, corrijam-me se eu estiver errada, mas sim. Então, basicamente, é um esqueleto do carro e depois temos o CSS. Basicamente, dá toda a aparência à viatura ou ao carro. Temos as cores, prontos, as cores, o tipo de jantes, temos também os vidros, os forros, toda essa coisa.
serve para dar aparência no nosso carro. E basicamente, no contexto de um carro, o CSS é exatamente isso. Tal como vocês disseram, serve para dar aparência, serve para melhorar a experiência do utilizador, porque eu acho que nenhum de nós gostaria de usar um carro sem conforto e sem cores algumas. Então, é basicamente isso. E o JavaScript, como é óbvio, nós depois vamos mencionar melhor, mas também vamos aproveitar aqui a mencionar que é aquele indivíduo que faz o carro funcionar, que neste caso aqui é o motor, né? Então, bem, agora vamos passar para a sintaxe básica do CSS. Como é que o CSS é utilizado em HTML? Bem, para nós podermos usar o CSS, nós precisamos primeiramente informar qual dos elementos ou qual elemento nós queremos estilizar e depois aplicarmos as propriedades sobre este elemento e os respectivos valores. Bem, temos aqui um exemplo na nossa tela. Diz também que o CSS é composto por seletores. E de fato foi isso que eu já disse. Os seletores aqui basicamente são os elementos ou representam os elementos que estão no nosso documento, na nossa página web, que precisam ser estilizados. Temos aqui um exemplo da estilização de um texto, ou melhor, de um título, que é o H1, e obviamente que este H1 existe algures em alguma página em HTML. E aqui em CSS nós pegamos e estilizamos este título. Temos o seletor, neste caso o seletor, todas as propriedades, exatamente todas as propriedades devem ser colocadas entre chavetas e depois só assim, prontos, colocamos as propriedades, né? Temos a color e temos o respectivo valor, que neste caso aqui é o blue. O font size, que é o atributo, a propriedade responsável por definir o tamanho da fonte ou sim, do texto. E a color, que é responsável por definir o tamanho, a cor do texto, neste caso do H1. Bem, como é que nós vinculamos os nossos arquivos CSS ao HTML ou vice-versa? Bem, nós precisamos colocar ou usar uma tag link ou o HTML ou o CSS pode ser vinculado ao HTML e o HTML pode ser vinculado ao CSS, neste caso, a partir de um link. Este link deve ser obrigatoriamente colocado entre a tag ou dentro da tag head. Alguém aí pode me dizer o porquê que está dentro da tag head? Eu acho que falamos sobre a tag head na semana passada. Alguém lembra-se o porquê que a tag link deve estar na tag head? Ou dentro da tag head? Eu acho que vou escolher aleatoriamente. Deixa-me cá ver. Hum. Rafa, podes falar ou podes responder? O Rafa diz que é gago a estas horas. Prontos. Então vamos lá ver uma outra pessoa. Bem, assim todo mundo vai ficar gago. Ah, Sérgio, por que que a tag link deve estar entre a tag head? Não pode estar dentro do bar, eu poderia também estar dentro do bar e se sim, por quê? Se não, por quê? Não faço ideia, essa é a minha primeira aula. Prontos, prontos, está bem. É, acho que posso dar um contributo. Sim, podes falar, adeus. Conseguem me ouvir? Sim, Sim, podes. o link CPF é posto na página por uma causa. Na verdade, para fazer a carregar o site, ele começa a carregar pelo header, nesse caso. Então, ele primeiro pega os conteúdos de estilização, para depois carregar os conteúdos que se encontram dentro do corpo da nossa página, nesse caso. Deve ser algo do gênero. Ok,
Boa, perfeito, é mesmo isso. Conseguiram perceber a explicação do Adilson? Sim, conseguimos. Olha, só para. Posso acrescentar, não é? Pode sim, pode sim. O Jeremias diz que Bem, não conseguiu perceber. Ok. Então, Jeremias, vamos é, prestar atenção à explicação do Hildo agora. bem, é como já foi dito, né? A tag rede, né, é onde contém as informações de estilo. Então, um site para rodar começa por carregar a partir da estilização do site. E é justamente dentro desta tag onde encontramos os scripts, né? E outras estilizações. A partir daí é onde começa a mecanização, digamos assim, do site em si, né, de modo a ilustrar aquilo que são os estilos dentro daquele mesmo site. Então, é por essa razão que o link do CSS é feito a partir desta tag. Estava aqui com o microfone desligado, peço desculpas. Jeremias, agora conseguiste perceber ou nem por isso? Ok. Bem, o Rafa diz que. Aqui está sempre a desaparecer. Pelo que pude perceber, de forma resumida, é porque tudo começa pela cabeça. Bem, ah, bem, quase isso, Rafa. Olha, Quase isso. posso falar? Não por tudo. Sim, podes falar. Do que eu me lembro é porque é na rede onde nós inserimos as informações que vão ser repassadas pelo navegador, mas não são apresentadas eh, num site. Mas eu vou-me apegar um bocadinho mais à explicação do Adilson. Basicamente era aquilo que é isso que eu quero vos transmitir. Bem, a tag link é chamada dentro da tag head porque o navegador, por norma, começa a renderizar ou a carregar e a processar os estilos antes de poder renderizar o conteúdo todo da página. Não que tudo começa pela tag head, mas que fica muito mais fácil ele começar a chamar os estilos e sendo que há uma tag específica para isso, que neste caso é a head, então seria mais fácil começar a chamar os estilos aí e depois renderizar o restante. Porque se a tag link estivesse pronto, fora da tag head, por exemplo, estivesse dentro da tag body, o navegador teria de parar para poder, pronto, parar a renderização para poder ir pegar as folhas de estilo, neste caso a estilização. E depois isso poderia causar talvez algum tipo de atraso e pronto, a experiência do utilizador seria um bocadinho comprometida e tudo isso. Então, basicamente é isso. Não que tudo comece pela rede, mas a rede é basicamente uma das primeiras coisas a ser renderizadas. Então, é necessário que nós chegamos a esses padrões todos, porque isso pode afetar, pronto, pode afetar a experiência do utilizador ou também a renderização da nossa página e também pode causar atrasos. Ok. Boa, continuando, vamos agora falar aqui um. Deixa-me calmar isto. Ok. Ó, ok. Há duas formas de nós vincularmos o HTML e CSS. A primeira forma é a partir da tag link e a segunda forma é a partir de uma tag style. Tal como eu já vi alguns de vocês a fazerem lá no grupo, eu vejo tudo, mas só que não comento, né? Alguns de vocês usaram tag style dentro da tag head, uns também usaram dentro da tag body.
para poder utilizar os seus elementos e pronto. Mas o que é que, até que também podemos fazer desta forma. Mas eu aconselho que nós, prontos, usemos o primeiro método, que é basicamente usarmos uma tag link para podermos criar uma página, uma folha de estilo externa. Isso porque se nós tivermos umas 300 linhas de código HTML, com mais as 300 linhas de código CSS, acho que são 600 linhas. Não seria muito organizado e também não seria muito eficiente, porque na hora de fazer a manutenção, obviamente que nós devemos pensar muito no futuro. Quando alguém for fazer a manutenção no nosso website, na nossa página web ou no nosso sistema, porque estamos a começar HTML, vamos nos estender para outras linguagens. Então, o que é que aconteceria? Seria um bocadinho confuso poder trabalhar deste jeito, usar a tag style e depois para poder estilizar dentro do arquivo HTML e também estilizar ou usar também os arquivos ou as tags HTML, ou prontos, misturar tudo em poucas palavras. Não que não seja possível trabalhar desta forma. Não é, obviamente que é possível, funciona perfeitamente. Mas há uma coisa que deve ser levada em consideração: organização e prontos, organização, porque não vai afetar, não vai afetar diretamente na execução, na renderização, não vai afetar no tempo de resposta, mas pode sim afetar na questão da organização. Nós próprios também podemos, sim, ter problemas na hora de passar a identificar os elementos a partir, tanto ou na hora de fazer a estilização dos elementos a partir da mesma folha, ou de uma folha ou de um único documento. Bem, seletor CSS. Já falamos um bocadinho sobre os seletores e também já falamos que eles identificam ou são correspondentes a um elemento ou a um determinado elemento que se encontra no HTML ou num arquivo HTML. Então, há dois tipos de seletores. Neste caso, o ID e o class. O ID é o tipo de seletor que é identificado por um asterisco e seguido do nome do elemento. Nós vamos já ver na prática. E também temos a classe, que é representada pelo ponto e em seguida o nome do elemento. Qual é a diferença entre estes dois elementos? Vamos supor que nós precisamos usar uma tag, mesmo a fazer comentários de início e término de uma tag, ainda assim terá uma grande confusão. Sim, sim, vai ser mesmo uma confusão enorme. Então, não é muito aconselhável nós usarmos o, pronto, ou fazermos a estilização das nossas páginas internamente ou num único elemento. Qual é a diferença entre os dois elementos, o ID e a classe? O ID, é o tipo de seletor usado para um único elemento. E o seletor classe é um tipo de identificador, é o seletor, desculpa, que pode ser utilizado por vários elementos ao mesmo tempo. Eu acho que é muito bom, é muito melhor nós começarmos aí. Vamos já abrir aqui o VS Code. Deixem-me só partilhar aqui melhor a tela. Vamos aqui abrir o VS Code. Podem abrir também o VS Code de boas, por favor, não se sintam apanhados, que é muito bom começarmos. Ok. Code Start 1. Ok. Eu vou usar aqui vou usar aqui um documento já da aula passada, vou editar apenas e vou criar aqui uma div e vou nomear como div 1, elemento 1. Eu vou nomear também como elemento 2. Vou colocar um como um link, ou melhor, como ID e o outro como base. Ok.
Todos conseguem ver a minha tela, certo? Sim, certo. Boa. Ok. Então, vamos criar, nós já criamos o nosso elemento style, a nossa folha de estilo CSS, e agora chega o momento de nós inserirmos nossa folha de estilo. Automaticamente já defini aqui como style, mas vamos adicionar com o seu bom. Ok. Eu venho para cá e vamos seguir a regra do CSS, que basicamente é seletor, o nome do segmento e depois vamos colocar então as propriedades e os respectivos valores. Eu vou colocar aqui um background. Colocar aqui um elemento e vou executar. Vou reduzir para 300, para estar mais visível. Ok, nós temos aqui as duas divs com as respectivas cores. Qual é a diferença entre os dois elementos, ou os dois tipos de seletores? Tal como já havia explicado, o ID serve apenas para um único elemento. Vamos supor que nós tenhamos duas divs ou mais de, pronto, os quatro divs com as mesmas características. Isto chama-se redundância, que é basicamente repetir os valores, ou então os valores de um elemento, basicamente, prontos, vai repetir valores. Dois elementos que têm características similares ou então idênticas ou as mesmas características como a altura e a largura, podem simplesmente compartilhar as mesmas características, evitando assim o excesso de linhas desnecessárias e também a repetição de código. Se nós usarmos o conceito de ID para podermos fazer deste jeito, não vai funcionar. Vou colocar aqui como element e aqui também como element. Apenas um dos elementos ficou com a cor. Neste caso, o primeiro. Por quê? Porque foi o primeiro definido. É o primeiro que contém o seletor element. Então, automaticamente, temos de priorizar o element. Em vez de nós, em vez de nós em vez de nós disponibilizarmos os restantes dos elementos que possuem o mesmo nome. Perdão, deixa-me só mudar aqui. Opa. Se fosse com o element, ou se fosse com, se nós formos notar aqui, no nosso VS Code, automaticamente já recebemos um warning ou um aviso. O ID é único, não pode ser repetido. Aqui até que funcionou, mas qual seria o problema? Se nós fôssemos usar uma linguagem no back, onde nós precisaríamos ter
este elemento como identificado, não seria possível nós pegarmos estes dois elementos. Por quê? Porque só pode existir um. O ID é que nem o nosso bilhete de identidade. O número de BI é único. Então, não pode ser repetido. Então, mesmo que funcione, não é uma boa prática e não é correto nós fazermos isto deste jeito. Então, passamos para. Eu tenho que tirar este barulho irritante, sério. Passamos para o classe. Nós termos aqui, usarmos o classe para o mesmo conceito, aí o aviso desaparece e volta a funcionar, mas desta vez da forma correta. Bem, então, qual é a diferença final? Se com o ID funcionou, com o classe funcionou, ainda que com o ID deu aquele warning, eu não quiser usar uma linguagem no back, qual é que seria afinal o problema? Bem, devemos nos acostumar com as boas práticas, primeiramente, e em segundo lugar, saber que. Não, esse barulho está mesmo irritante. Temos de saber que, eh, prontos, temos de nos familiarizar com as boas práticas. Então, aqui automaticamente, vamos definir aqui mais um. Vou colocar aqui teste. Eu também vou colocar teste. E depois eu coloco aqui, prontos, teste um, teste 2. Por cá e coloco, prontos, font size de, prontos, ok. Se nós notarmos, os elementos têm tamanhos, ou melhor, o texto tem tamanho, os elementos têm tamanhos distintos. Neste caso, o elemento um, nós conseguimos, apesar de nós termos aqui um elemento em classe, a classe nos permite fazer isso, porque aqui, obviamente, nós temos um único elemento, né? Com um elemento com as mesmas características. Neste caso, há o tamanho da largura, altura e também o background, desculpa, é que nada, o background. Temos uma única característica, um único seletor que serve para vários elementos. Esta é uma das grandes vantagens de usarmos o classe. E ele, obviamente, que depois nos permite também criarmos outras classes para o mesmo elemento, porque no ID não é possível que tu faças isso, que se tu tiveres aqui um ID e colocares element, eu vou fazer aqui isto. Então, ele nos permite criar vários IDs ou um único seletor para vários elementos e também aqui um elemento para poder receber outros elementos classes para poderem receber outros atributos. Então, basicamente, é esta a diferença ou diferencial entre o classe e o ID. Acho que tem aqui uma mensagem no chat. Então, é basicamente isso. Ok. Agora, passando para os prontos seletores, já falamos sobre os seletores. Prontos, temos aqui um grande exemplo que nós temos, um bom exemplo para podermos usar os seletores. Temos aqui um elemento P, obviamente que nem sempre iremos precisar de usar os seletores ID e também o seletor ponto, né, na classe, neste caso, que representa a classe. Podemos também usar o P diretamente, né, representa o parágrafo. Vamos utilizar então o parágrafo do primeiro elemento. Então, vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui
E depois eu simplesmente faço isto e coloco aqui um pé, defino a color como Alice Blue. E automaticamente conseguimos estilizar o elemento sem precisarmos regar mais aqui um ID, como seria o único que colocaríamos aqui, por exemplo, parágrafo do primeiro elemento. Já estamos a ver como é que não seria lá muito profissional trabalhar deste jeito. Então, basta basicamente representarmos desta forma. Bem, este sinal de maior serve para podermos fazer referência aos elementos que estiverem dentro do elemento pai. Obviamente aqui nós temos um elemento pai, que neste caso é o texto 1. O texto 1 tem dentro de si um elemento. Quer dizer que todos os parágrafos que estiverem dentro dele vão receber estas propriedades. Então, se nós formos notar aqui, se nós formos ver o teste neste caso, o parágrafo do elemento 2, neste caso vou definir como texto 2, não foi afetado porque não está dentro do elemento ou do texto 1. Eu vou colocar aqui, vou fazer isso. Todos os elementos, ou todos os parágrafos que estiverem dentro do texto 2, eu vou querer que o tamanho da fonte seja de 8 rams. Então, vou colocar aqui. E automaticamente nós conseguimos estilizar os elementos de forma mais controlada. Então, basicamente, os seletores servem para isso, para podermos estilizar de uma forma bem mais organizada e de uma forma bem mais profissional os nossos elementos que estão, neste caso, no nosso arquivo HTML. Ok. Dúvidas? Alguma dúvida? O Adilson diz que nenhuma. O Hildo diz é como se estivéssemos a criar classes gerais e fora destas gerais. Criar painéis quais? Sim, 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 sim. Exato. Bem, então se não tem nenhuma dúvida, vamos colocar a mão na massa. Bem, este exercício é muitíssimo rápido. Eu acho que vocês podem, não, podemos criar, né? Quem tiver alguma dificuldade é só dar algum sinal, porque também se eu fizer tudo por vocês, não vai ser lá nada muito fixe. Até porque estamos aqui para aprender. Todas as dúvidas devem ser retiradas no momento de aulas ou então no momento de mentorias. Então, para o primeiro exercício temos, crie uma página em HTML simples com um título, em H1, neste caso nível 1, um subtítulo de nível 3, um parágrafo, ou melhor, parágrafos, podem ser dois, e imagens, e também estilizem os diferentes elementos utilizando os seletores de classe e ID. O desafio é estilizar o H1, ou melhor, o título de nível 1, com uma cor de fundo e uma cor de texto contrastante. Fazer com que o subtítulo tenha uma margem superior de 20 pixels. Bem, eu vou falar antes de nós começarmos a falar sobre resolvermos estes exercícios. Para quem ainda não tem assim tanto conhecimento, vamos falar apenas sobre mais alguns elementos. Ok, bom. Propriedades de estilo básicas. Temos a cor que já usamos. Para a cor, nós basicamente, obviamente que temos outras propriedades e muitos outros valores, mas falar aqui vamos fazer ênfase, vamos dar ênfase em dois, que neste caso o color e o background color. Para a fonte, o color serve para mudar a cor do texto e o background color serve para alterar a cor do fundo de qualquer elemento, quer seja uma div, um texto ou até um outro elemento.
uma neve, uma side ou qualquer um outro elemento. A fonte. Bem, a fonte serve para poder, pronto, editar ou personalizar os estilos da fonte que nós estamos a usar no nosso documento. Neste caso, o tipo de letra. Temos o font family, que define o tipo de letra, o font size, que define o tamanho da letra, font width, que define a densidade ou então a espessura da letra, e também temos o texto. Para o texto, nós temos as propriedades text align, line height, text decoration. O text align serve para poder definir onde nós, ou qual é a posição do nosso texto. Os atributos podem ser center, left, right, bottom e outros. Temos o line height, que define basicamente a altura ou então o espaçamento entre as linhas. E por último, temos o text decoration, que define se nós realmente vamos querer alguma decoração no nosso texto. Este elemento nós vamos usar basicamente no texto, ou melhor, vamos usar nos links para podermos retirar algum tipo de estilização que vem por padrão, ou ainda também adicionar outros tipos de elementos ou outros tipos de efeitos no nosso texto. Bem, para o espaçamento, que é algo que nós vamos usar agora no nosso exercício, temos o margin e temos o padding. A margin ou a propriedade do margin serve para poder dar um espaçamento de forma externa ao elemento, ou um espaçamento externo ao elemento. Neste caso, quando nós usamos o margin, nós estaremos a definir, ou então, a definir o espaçamento para podermos dar uma, pronto, um espaço em relação aos outros elementos de forma externa. Já o padding é o elemento que dá o espaçamento interno ao elemento. E por último, temos as bordas. Temos o border e o border radius. Bem, o border serve para nós podermos definir uma borda num elemento, definirmos também o tipo de borda, definirmos a espessura e a cor da borda. O border radius nada mais e nada menos é do que o elemento ou a propriedade responsável por dar-nos a capacidade para nós podermos arredondar as bordas dos nossos elementos. Neste caso, pode ser um botão, pode ser uma div, pode ser uma neve ou um outro elemento. Eu vou focar aqui mais no margin e no padding, porque há muita tendência de haver algum tipo de confusão entre estes dois elementos. Eu vou usar aqui o nosso elemento, o nosso exemplo passado, vou só retirar aqui os elementos que fazem o texto ficar muito longo. E prontos, aqui pelo menos nós vamos ter o seguinte. Se nós quisermos usar o margin, tal como nós dissemos que serve para poder dar espaçamento externo ao elemento ou de forma externa, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos o teste 1, eu vou retirar aqui o pé e vou definir o margin. Vou aqui fazer isto. Hum, Pronto, vamos fechar. Ok, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma margin de 30, prontos, 50 px, zpx, 50 e px. Ok. Talvez alguém deve estar se perguntar, outros já sabem, pronto, obviamente que alguns já usam, fazem, já são experts em HTML ou já têm algum conhecimento. Obviamente, que talvez alguém esteja a se perguntar por que quatro valores. Bem, o atributo margem, por norma, carrega consigo quatro propriedades. Neste caso, as quatro propriedades são margin top, margin right, margin bottom e, por último, margin left.
O primeiro elemento, ou valor, corresponde à margem, eh, à margem no topo. O segundo elemento, a margem no lado. O terceiro elemento corresponde à margem no bottom ou no final. E por último, o valor corresponde à margem no top, à margem do lado esquerdo. Nós não precisamos, obviamente, usar este elemento. Podemos fazer o seguinte. Se nós quisermos simplesmente dar um elemento ou se nós quisermos simplesmente dar uma margem no topo, nós colocamos aqui 40 px e pronto. Temos aqui simplesmente a margem no topo. Se nós quisermos simplesmente dar a margem no lado direito, obviamente que aqui não vai dar para poder. Eu vou só fazer aqui algo rápido. Ainda não aprendemos sobre Flexbox, mas só para poderem notar. Hum, calma. Agora os dois elementos estão na mesma linha e nós podemos ver que eles estão juntos. E aqui haveria necessidade de nós darmos eu vou perguntar, nós tínhamos de dar ou teríamos de dar uma margem em que lado? Esquerdo, topo no bottom ou então no lado direito, para podermos separar os dois elementos. Ok, o Adilson diz do lado direito. Boa, Adilson, é mesmo isso. Temos de dar do lado direito. Só colocar aqui. Sim, temos de dar mesmo do lado direito, está correto. Então vamos colocar aqui e automaticamente nós conseguimos separar os elementos. Então é basicamente para isso que nós vamos usar o margin nesse tipo de situações. E, e queria dar ênfase nisto. Faltou o padding, desculpa. O padding, eu vou colocar aqui mais alguns elementos. Neste caso, no texto está tudo. Vou colocar como caminho. Mas ok, como é que funcionaria basicamente o padding? O padding também traz consigo quatro, quatro propriedades. Neste caso, padding top, right, bottom e left. Então, se eu colocar aqui o primeiro valor para 30, que neste caso vai ser para o topo, nós podemos notar que internamente foi dado um espaçamento equivalente até 30 pixels. Se nós colocarmos aqui para o bottom, vamos colocar 90. Internamente também foram dados 90, um espaçamento de 90. E se nós quisermos definir para todo o elemento, né, todos o mesmo valor para todo elemento, automaticamente simplesmente usamos a propriedade de padding e um dos valores que basicamente automaticamente define para as quatro propriedades, um valor de 90 pixels. Bem, agora já estão em condições, sim,
fazer o exercício. Então, eu vou dar 10 minutinhos. Eu acho que 10 minutinhos é suficiente. Vou colocar aqui a contar 10 minutinhos. E quando terminarem, é só darem um sinal. Alguma dúvida? Está tudo ok? Podem começar? Bom, o Rafa e o Adilson dizem que já podemos. Então, bom, estarei aqui do outro lado.
Ok, terminou o tempo. O Som e o André dizem que já terminaram. Os restantes não terminaram ainda? Ou não conseguiram fazer? Tiveram alguma dificuldade? Antônio, desculpa, Jeremias, Rafa, Sérgio, Zeca. Não conseguiram terminar? Ok, o Antônio diz que está quase feito. Ainda não terminei. Sim, o tempo já terminou. Eram apenas 10 minutos. Sérgio, tens a extensão Go Live instalada, Live Server, desculpa, instalada? Não percebi que extensão? Live Server. Achei o nome no. Não, não tem. Ok, então instala para poderes ver as atualizações em tempo real. Os restantes eu gostaria de ver o resultado. Mas vamos. Já estamos a estender muito as nossas aulas. Pronto, vamos fazer o seguinte: para não roubarmos muito tempo, eu vou passar um link na vossa turma para poderem deixar o exercício. Neste caso, o código. Podem colocar apenas no bloco de notas, como ainda não disponibilizamos. Não, o Jeremias diz que ainda não terminou, ok? Então, vão usar, podem guardar o código no bloco de notas, e eu depois executo para poder verificar se está tudo ok, assim também atribuir as notas. Para quem já terminou, pode deixar aqui no chat. Neste caso, o Sérgio, desculpa, o Adilson e o André. Sendo assim, podemos. Bem, podem deixar tal como está. Eu depois vou avaliar, de acordo, de acordo ao nível em que vocês se encontram ou terminaram tudo. HTML, CSS. Podem deixar lá no código, ou melhor, na Drive, no link que eu vou disponibilizar. Ok. Bom, continuando, acho que tem uma mentoria marcada para estourar. Infelizmente, eu não vou conseguir. Desculpa o incógnito. Nem entendi algo. O exercício vai ser enviado depois num repositório, ou seja, vamos rever o código fonte. Só que a compilar não vai ser possível porque usamos um conjunto de ferramentas, nesse caso de imagem e tudo mais, que só está Espera, no nosso Adilson. dispositivo local. Não. Acho que talvez tenta dar um ajuste no microfone. Agora, conseguem ouvir? Um bocadinho melhor. Eu estou falando acerca do envio do código fonte. Sim. Se nós enviamos apenas o código, ao executar, não vai estar conforme por causa das imagens que estão na nossa máquina local. Ok. Então, aconselho-vos a usarem uma imagem que esteja na web. Podem simplesmente usar o link, em vez de usarem imagens locais. Ok, acho que há mais alguma dúvida. Ok, o André diz, está bem, bom. Ok, percebido. Então, podemos avançar, já estamos acima do tempo.
Peço desculpas, estão constantemente a ligar para mim. Que... No momento vou só atender esta chamada, peço desculpas. Ok. Bom, podemos continuar, já estamos muito acima do tempo. Ah, bem, eu acho que também já podemos verificar, mas vou dar só mais aqui uma luzinha ao voltar a falar sobre o atributo à propriedade, desculpa, sobre a propriedade font family, que, prontos, nós havíamos dito que ela serve para poder definir o tipo de letra e também guardando o link. Sim, 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 vou mandar o link no... Assim que ela terminar, eu mando o link na turma, só para não estender aqui o tempo. Temos o font family que, neste caso, temos aqui os atributos. Nestes atributos, ou melhor, nestes valores, nós temos o tipo de letra ou a fonte que nós queremos definir para o nosso elemento. Neste caso, para o nosso parágrafo, nós aqui podemos usar fontes internas ou fontes que já estão instaladas nas nossas máquinas, ou também podemos usar fontes externas a partir da importação no CSS. E prontos. Isto vai ser mesmo. Ok. Agora vamos falar sobre o modelo de caixa ou box model. Algum... Bem, para não estender tempo, eu acho que poucos já ouviram falar sobre isso. Podemos ficar com o PDF e apresentar dúvidas depois. Bem, já estamos mesmo a terminar. Eu dou mais uns 5 minutos e terminamos tudo. Não, não há muita coisa aqui. Ok? Ok. Continuando. Mas sim, vocês vão ter acesso ao PDF, sim, vão ter acesso ao PDF como é de costume, como aconteceu na primeira aula. Bem, estamos aqui agora a falar sobre o box model ou modelo de caixa. O modelo de caixa que é basicamente um modelo usado em CSS e é muito fundamental, isto porque descreve como os elementos em HTML são organizados e também representados, isto na questão da disposição de uma página web. E cada elemento neste tipo de modelo é representado como uma caixa retangular ou como um retângulo. E cada um destes retângulos, neste caso, cada um dos elementos que é considerado um retângulo, possui ou é composto por quatro áreas principais. Neste caso são o conteúdo é este que está aqui de azul. Depois temos o padding, que representa o preenchimento. Depois temos a borda, que representa neste caso a linha ao redor do preenchimento, neste caso a linha ao redor do elemento, e por último temos a margem, que representa o espaço entre a borda e o elemento, eh, pronto, os elementos que estão vizinhos a este mesmo elemento. Bem, o que isso significa? Todos os elementos, por norma em HTML, usam ou possuem, não por norma, né? Mas pronto, muitas das vezes nós usamos este modelo de caixa para podermos dispor melhor os nossos elementos nas nossas páginas. Isto porque assim conseguimos estruturar melhor os nossos layouts e também controlar melhor os espaçamentos entre os elementos. Isso porque, pelo menos, por exemplo, para nós podemos usar o padding, o border, para poder melhorar a aparência de um botão. Isto porque nós não precisamos, obviamente, precisar definir um tamanho para um botão
quando nós estivermos a falar sobre botões, vamos aprofundar melhor nisto, mas um botão, prontos, por norma já tem uma largura e uma altura definida. E para evitarmos estarmos a sobrepor estes elementos e não estarmos a fazer o que é aquilo chamado de redundância, nós podemos usar algo muito simples, que é basicamente o padding e o border, que basicamente vai usar as definições ou as propriedades já padronizadas dos elementos para poder dar uma outra estilização ou então ajudar a estender o botão e a torná-lo um bocadinho mais atraente e agradável lá pronto, na nossa página web. Bem, por padrão, o tamanho e a altura não incluem um padding ou uma borda. Mas, e também podemos usar um elemento neste modelo de caixa que é o box sizing, com o valor border box, que facilita a criação de layouts um bocadinho mais previsíveis, porque aí nós podemos ter noção, olha, não, vou definir tudo em caixas e depois preciso, vou simplesmente passar a usar melhor o borders, pronto, vou simplesmente usar melhor os elementos para poder definir melhor os tamanhos e torná-los um bocadinho mais bem dispostos ao longo da página. Bem, temos aqui um exemplo de Border Box, ou melhor, Border Box Model, que é basicamente como é aplicado o modelo de caixa em CSS. Temos os atributos o tamanho, a altura, o padding, border e também a margin. Basicamente, isto é o que nós chamamos de Box Model, ou modelo de caixa, que basicamente permite-nos a controlar melhor os elementos na nossa página. Bem, layout básico, display e posicionamento. Bem, temos aqui algumas propriedades, como o block, que é basicamente um elemento que ocupa toda a largura disponível. Geralmente, quando nós formos definir, ou sempre que nós formos definir uma div, nós vamos precisar definir qual é a disposição, onde é que qual é o posicionamento desta div. Tal como nós vimos aquela hora, as duas divs estavam juntas, prontos, termos mais miúdos, coladas. Nós poderíamos definir muito bem que a div 1, ou a div do teste 1, poderia ter uma disposição, um posicionamento block. E aí, basicamente, a div passaria a ocupar toda a largura disponível do elemento pi, que neste caso, até lá do browser visível, e para o elemento inline, prontos, ocuparia simplesmente o elemento que foi definido com o height e a height, e com o grade seria basicamente um layout bidimensional, neste caso, onde as colunas estariam bem mais organizadas, né? O Flex, já usei, não devia ter usado ainda para não complicar-vos, mas pronto, seria um layout unidimensional e aí teríamos a possibilidade de organizar os elementos dentro de um elemento pi em linha ou também em coluna. Como nós vimos no exemplo passado, nós tínhamos as duas colunas, as duas divs estavam a princípio de forma vertical, estavam ambas pronto, uma estava abaixo da outra e depois passamos para ficarem lado a lado. E basicamente é para isto que serve a propriedade de flex. E também, por último, temos a inline block, que basicamente eh, permite definir a largura e a altura também como bloco, mas também funciona ou se comporta como a inline. Neste caso, nós vamos definir a div ou o elemento para ocupar toda a largura disponível, mas também podemos ainda permitir com que o mesmo elemento ocupe simplesmente aquele espaço que foi definido. Isto com os elementos ou as propriedades width e height, desculpa. E também temos as propriedades de posição ou de posicionamento, né? Eh, para podermos, além de nós posicionarmos vertical ou horizontalmente os nossos elementos, também podemos definir onde nós queremos que estes mesmos elementos estejam. Por exemplo, eu defino uma div como um elemento pi, e nesta div eu tenho um menu e pronto, simplesmente um menu.
Com static, se por padrão todos os elementos do HTML em CSS, tanto quando nós não definimos na CSS ou na HTML, por padrão, o posicionamento é static. Neste caso, se nós criarmos um menu dentro de um container ou de um py, nós teremos simplesmente o menu vai estar posicionado onde ele foi definido. Já o relative, posiciona o elemento em relação à posição original, neste caso. Ele está definido no início, foi definido no topo do elemento pai. Mas também pode ser, o relative permite com que eu tenha mais controlo do posicionamento deste elemento, porque eu poderei usar assim, de forma muito fácil, poder mover para o fundo, para o lado direito ou para o lado esquerdo do elemento pai. O absolute, basicamente, posiciona o elemento em relação ao pai, prontos, com o elemento mais próximo que possui o elemento relativo. Neste caso, se vamos supor que nós tenhamos duas divs, ou dois, prontos, vou dar um exemplo com duas divs. Duas divs ou dois elementos, o elemento, o segundo, o primeiro elemento, que é o pi, está definido como position relative. Mas o pi também está dentro de um outro container, ou de um outro pi. O pi também tem o seu pi. Mas o pai do seu pai não está como static. O filho, neste caso, que é o pai do que está dentro do outro elemento, está definido como relative. Automaticamente o seu filho simplesmente vai estar à disposição, vai simplesmente depender daquilo que é do seu pai, não do seu avô, neste caso. Então, e por último temos o fixed, que posiciona o elemento em relação à janela de visualização. Neste caso, nós temos aqui esta parte que é visível, que está visível para nós, e vamos supor que, pronto, temos aqui uma div neste momento, e automaticamente vamos supor que esta lâmpadazinha seja uma div. Esta div, em relação ao elemento que está visível na tela, é apresentado basicamente, no fixo. O Zeca diz que o dispositivo está a ficar sem carga. Está bem, Zeca, podes te retirar. Ok. Bem, aqui temos, basicamente, vai ser algo repetitivo, porque isso vocês vão descobrindo aos poucos. Temos aqui um seletor, temos aqui uma propriedade e o respectivo valor, temos também aqui uma lista, e basicamente é isso. Mesma coisa, nós aqui trabalhamos com link, e eu acho que na tarefa muitos de vocês trabalharam com links. Aqui já tem a possibilidade de poder utilizar estes mesmos links e prontos, com seletores e tudo. Bem. Melhores práticas em CSS. Organizem o código CSS de forma clara e legível. Espero que muitos de vocês, tal como estavam a fazer anteriormente, que era basicamente usar a tag style para poder utilizar do, dentro do mesmo documento HTML, passem a usar as tags de forma, ou melhor, um elemento separado, para poder se corrigir, ou melhor, facilitar melhor na compreensão do código. Prefira classes ao invés de IDs para maior reutilização, isso em casos ou em situações em que haja necessidade de realmente se utilizar um conjunto de atributos ou um conjunto de propriedades para diversos elementos, propriedades que tenham os mesmos valores. E, por penúltimo, utilize unidades relativas, por exemplo, M e REM, para a responsabilidade. Sobre as unidades relativas, nós vamos entrar em mais detalhes amanhã. E por último, temos as ferramentas de desenvolvedor. Eu vou mostrar agora as ferramentas de desenvolvedor. É basicamente algo que muitos de nós precisamos para poder visualizar ou então trabalharmos de forma mais correta. Deixa-me cá ver. As ferramentas do utilizador basicamente dão-nos uma perspectiva ou permitem-nos visualizar e também ter acesso às informações do nosso código de forma a partir do browser. Basta simplesmente eu vir para cá, desculpa, clicar aqui em Inspect e automaticamente abrem as ferramentas do utilizador ou então do desenvolvedor a partir do browser.
Aqui eu posso ter acesso ao meu código, se eu for notar, pronto, estão aqui os elementos. Também posso editar aqui alguma coisa e automaticamente posso fazer estes testes. Se nós notarmos aqui, alterou. Temos aqui também a aba para estilos e temos aqui, por exemplo, o elemento, ou então temos aqui uma representação daquilo que é o box model, ou o modelo em caixa. Então, basicamente, nós aqui já estamos a conseguir notar. Clicamos no elemento, né? Clicamos aqui na div, conseguimos notar, temos o conteúdo, depois temos o padding, depois temos a borda e tudo isso para nós conseguirmos notar que todos os elementos, tal como eu disse, de forma padronizada, já consegue usar o, o box model no CSS. Aqui, para quando nós estivermos a usar JavaScript na console, nós iremos visualizar alguns elementos, ou então poderemos fazer alguns testes, também receber alguns erros, possíveis ou possíveis erros que os nossos algoritmos ou os nossos códigos estarão a dar, ou estarão a retornar. Então, basicamente é isso. Dúvidas até o momento? Bem, eu acho que nenhuma. Então, podemos passar para a tarefa. Sim, alguém estava. Dá para estudar mais sobre o que foi abordado, principalmente sobre a parte do padding, o margin. E se tiver dúvidas, vou apresentar. Ok, boa, Ezi. Boa. Então, a tarefa hoje é um bocadinho, só um bocadinho, acho que um bocadinho mais complexo em relação à da aula passada. Aqui eu vou pedir que vocês usem a vossa criatividade. Bem, para a tarefa 2 nós temos o seguinte: crie um site ou um portfólio simples. Uma página web de portfólio pessoal, onde vocês vão ter um título, uma breve descrição, um parágrafo daquilo, prontos, daquilo que pronto, a explicar quem vocês são, outra coisa, uma imagem e um formulário de contato, aplicar o CSS aprendido, seletores de classe, ID, propriedades de estilo, color, padding, margin, border, display e prontos. E também eu vou querer que vocês usem as tags semânticas da forma correta. Então, a partir de hoje nós vamos notar até a tarefa de ontem, ou melhor, da semana passada, eu não levava em consideração muito a organização por serem iniciantes, mas a partir de hoje eu vou querer que vocês comecem a levar um bocadinho mais em consideração isso e passem a usar a estruturar melhor os vossos códigos. Então, eu vou deixar esta apresentação lá na vossa turma, podem visualizar a qualquer instante e prontos. Esta tarefa vai ser enviada no Google Drive e isso amanhã é que vocês vão conseguir. Desculpem, peço desculpas. O exercício vocês vão enviar para o Google Drive e esta tarefa deve ser enviada até amanhã às 20 horas. Que aí vocês vão ter a possibilidade de poder colocar no GitHub. Não vai ser muito prático receber isto no Google Drive. Então, neste caso, tem até amanhã às 20 horas para poder fazer esta tarefa. Estamos combinados? Boa, certo. Então, pessoal, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado da aula. Apesar de ter excedido bastante o vosso tempo, já lá se vão, pronto, já lá se foram 24 minutos. Mas pronto. Bem, então até amanhã. Vemo-nos